O que você acha de mortes como a de John Fitzgerald Kennedy, Abraham Lincoln e de alguns artistas como Elvis, Marilyn Monroe, das teorias conspiratórias que existem a respeito? Até um tempo atrás, pouco tempo atrás, você poderia pesquisar livremente no YouTube, no Google, esses assuntos apareciam muitas teorias e muitas. Algumas delas realmente chamavam bastante atenção pela quantidade de indícios e os argumentos que pareciam muito sólidos. Eu mesmo tinha vários desses vídeos numa playlist no YouTube que eu assistia, principalmente no começo da pandemia para cá, que eu comecei a me interessar e a observar mais esses assuntos. Então são vídeos que falam dessas mortes, e a gente vou citar aqui algumas para a gente tentar refletir junto e sobre um assunto que é realmente bastante impactante, importante nas nossas vidas e influencia demais a humanidade. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, nosso conteúdo com qualidade, quem sabe até podendo ampliar um pouco para atingir um maior número de pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande sendo conservador, tendo um viés dessa forma. Falando a verdade, né? A gente tem muita dificuldade e a gente precisa da ajuda de vocês. Então, está aparecendo aqui o meu e-mail, renatodc@gmail.com. Eu peço a vocês, quem puder contribuir com qualquer quantia, ou quem tiver interesse em comprar o meu livro, Desbravador do Sol, também, por R$19,90, vai ajudar o canal a se manter e a, quem sabe, ampliar nossos objetivos. Então, voltando ao tema do vídeo, a morte de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, JFK, tem o filme, né? JFK, que é do Oliver Stone, e o filme ele retrata uma versão realmente que dá a entender que realmente é diferente da versão que se tinha antigamente, mas é um filme que o próprio Oliver Stone agora, recentemente, declarou que quem matou o JFK foi a CIA, né? Mas da forma como ele falou, sem muitos detalhes, ele falou que de acordo com as últimas investigações, com as novidades do caso, foi a CIA quem matou o John F. Kennedy. Então, a gente vê aí algumas contradições, né? Como se ele realmente não soubesse o que aconteceu. O próprio Abraham Lincoln. Há muitas semelhanças entre a morte de John Fitzgerald Kennedy e o Abraham Lincoln. Até em relação a datas, posse e tal, muitas semelhanças mesmo. Mas isso é o que aparece hoje na internet. Mas o que eles apagaram e tiraram de circulação são as informações que mostram o real motivo da morte desses dois presidentes. Ambos lutaram contra o sistema financeiro, o sistema monetário que vinha sendo implementado em suas respectivas épocas. Então, se atribuiu a morte do Abraham Lincoln porque ele era a favor dos negros. Realmente ele era, tanto ele quanto ele era a favor dos direitos civis, tanto ele quanto John F. Kennedy. Mas não foi essa a causa. A causa realmente ele foi assassinado porque ele bateu de frente com as pessoas que comandam as finanças do mundo, as pessoas que realmente queriam mudar ali o sistema monetário dos Estados Unidos. E mais especificamente o John Fitzgerald Kennedy, JFK, ele foi, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu o acordo de Bretton Woods, que era um acordo em que muitos países estavam com a guerra, para financiar a guerra, estavam deixando de seguir o padrão ouro, que era o dinheiro, suas moedas, respectivas moedas lastreadas em ouro. E aí os Estados Unidos, com esse pretexto, eles colocaram, houve esse acordo, que é entre as grandes nações mundiais, a Europa, Estados Unidos, enfim, e eles fizeram um acordo em que o dólar seria a moeda referência. E ele deixaria de ter lastro em ouro para o cidadão comum, mas não para os governos. E, posteriormente, até Richard Nixon, em 1970, tirou até esse lastro dos governos, né? E as consequências foram trágicas para o mundo e agora até para os Estados Unidos, né? Como consequência. Mas o John Kennedy, ele bateu de frente, ele foi contra e acabou assassinado em virtude disso. Claro que a CIA tem envolvimento, porque as agências secretas, pelo que a gente sabe, elas realmente elas agem a favor de governos, agem a favor da elite financista que controla o mundo todo. Então, isso no âmbito político, né? A gente pode citar aí outros presidentes, acho que foram 4 presidentes americanos mortos, entre outros políticos, mas aí vai ficar muito longo esse vídeo. Então, eu queria dizer também relacionado à arte, à música, ao cinema, que no cinema também ocorreram mortes extremamente suspeitas, para não dizer que há uma certeza a respeito. Mas é claro, tudo tem que ser
provado, tudo tem que ser argumentado. Uma morte que para mim é certa, no meio musical, que eu acredito realmente que isso não é uma teoria, isso realmente ocorreu, foi a do Bob Marley, porque o Bob Marley, ele tinha realmente uma mensagem política, uma mensagem de libertação de consciência, de você buscar a verdade, você buscar seu livre pensamento, você libertar a sua mente dessas amarras, dessas manipulações que a mídia coloca, que esses governos colocam, que a elite que controla o mundo coloca. Então, ele chegou num estágio de popularidade e influência na sociedade, ele influenciou uma geração inteira que, quando você chega nesse ponto, você tem que dizer amém para esses caras, senão eles vão dar um jeito de te tirar da jogada. E aí a morte foi por câncer, aí deram, assim, falam que cientificamente não pode se comprovar essa teoria, mas o fato é que isso realmente deve ter acontecido e tem realmente muitos indícios de que realmente ele foi, de certa forma, ali induzido a ficar doente e tal. Assim, eu não sou médico, não sou especialista, mas pelo que eu pesquisei, pelas coisas que eu vi, eu acho que realmente ele foi assassinado. Marilyn Monroe, por exemplo, ela teve relacionamento tanto com o John Kennedy quanto o Bob Kennedy. Ela sabia muita coisa a respeito dos dois que foram assassinados. E até parece que um filme agora que fala disso, né? Que mostra essa versão das coisas, que todo mundo falava, foi overdose e tal. Então ela tinha problemas de depressão, emocionais, ela usava realmente muitos remédios, drogas, enfim. O que leva a crer que pode sim ter acontecido uma overdose, mas não dá para descartar essa hipótese também. Uma pessoa que conhecia ali segredos, coisas que não poderiam ser jamais reveladas, ela talvez pode ter sido também uma queima de arquivo. Elvis Presley, dizem. Elvis Presley eu não acredito porque ele não contrariou nenhum interesse, a música dele não contrariava o interesse da indústria musical, e ele realmente usava muitos remédios, muitas drogas que acabaram levando ele a uma morte por infarto. Então, nesse caso eu acho descartável. Kurt Cobain, muito evidente também que houve suicídio. Então a gente vê agora um caso também que eu pesquisei e acho bastante interessante a gente refletir, é o caso do Chris Cornell e do Chester Bennington. Principalmente o Chris, porque se a gente olhar, ele sempre teve, primeiro, o nível de popularidade que ele chegou, que ele alcançou, né, no mundo, e com as bandas que ele atuou e também com a carreira solo dele. E ele já tinha, ele estudou quando criança num colégio, num colégio internato católico, enfim, e ele tinha essa formação. Depois ele acabou ficando meio agnóstico, enfim, mas ele acabou voltando. As músicas dele repetem muitas vezes sistemas religiosos, cristãos. Ele canta belamente a Ave Maria. Ele tem uma versão dele que ele fez, né, que é interessante. Claro que tem algumas músicas, acho que até do Soundgarden, em que ele questiona e faz uma sátira em relação a Jesus. São fases que ele teve na vida, mas o que ele vinha mostrando no final da vida dele, depois do último álbum solo dele, que foi em 2015, é que ele estava buscando realmente uma verdade superior, ele estava buscando realmente, o álbum se chama Higher Truth, e ele vinha buscando seguir o cristianismo de uma forma mais séria e até influências católicas, enfim. Então, como ele vinha já ensaiando algumas mensagens nesse sentido, acredito que pode sim ter acontecido, mas também pode ser, dado o histórico dele de depressão, drogas, enfim, ele pode muito bem ter, sim, se ele tinha voltado a usar droga e ter recaído numa depressão profunda, pode ter acontecido. O que a própria mulher dele diz que isso não, ela acha que não aconteceu, e ela colocou a morte até no começo, quando aconteceu, como inexplicável. Ele tinha 9 costelas quebradas. Parece que o Chester foi exatamente igual, né? Então, são mistérios que a gente não tem como afirmar. Essa caso do Chris eu não tenho como afirmar, mas são indícios que mostram que pode sim ter acontecido. Nesse caso, eu acho que pode tanto um quanto o outro. Mas, evidentemente, a gente sabe, para finalizar, que quando você chega no topo, no pináculo da fama, do sucesso, da política, enfim, você deve se curvar a essa elite, você deve se curvar a essas pessoas que controlam não só o mundo das finanças, da política, mas também a indústria musical, o entretenimento. E se você procura ter uma mensagem realmente que vai impactar verdadeiramente as pessoas,
vai ter um alcance muito grande, você pode sim perder a vida, eu não duvido nada disso. Infelizmente, você vê aí muitos artistas fabricados, né? Artistas que foram criados superficialmente, que até podem cantar muito bem, mas não tem nada para dizer, que não tem uma mensagem, não tem nada. Esses artistas só falam de luxúria, ganância, até apologia às drogas e até satanismo. Ultimamente eles têm propagado isso. E isso circula livremente, essas pessoas ganham fama mundial, muito dinheiro. Posso citar vários aqui, Beyoncé, Lady Gaga, enfim, tem uma infinidade aí, basta pesquisar. E os artistas que são de alma, de verdade, aqueles que criam composições geniais, como Bob Marley, o próprio Chris, eles realmente acabam se batendo de frente com essa indústria, com essa elite, e eu acredito piamente que isso pode ter acontecido com os dois. Mais provável com o Bob Marley, mas também pode ter acontecido com o Chris Cornell. Muito mais provável que o Bob Marley realmente aconteceu. O Chris eu realmente tenho dúvida, mas minha opinião pessoal, pelo que eu conheço dele como artista, como pessoa, eu acho que ele não se suicidou, ele realmente, para mim, ele foi morto, ele foi assassinado. Mas a gente tem que sempre se questionar, buscar realmente as respostas, e o que controla esse mundo, abrir a nossa mente, como o Bob Marley diz, né? Only yourself can free your mind. Só você mesmo pode libertar sua mente, só você mesmo pode buscar a verdade que liberta.